Irmãos, eu convido a todos que abram as suas Bíblias no livro do Gênesis, o começo do começo, capítulo 3. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, 24 versículos, mas não todos de uma vez. Vou fazer por porções e conversando e explicando para os irmãos aqui as revelações que Deus nos trouxe nessa palavra. E é por isso que eu vou precisar muito da colaboração de vocês. Se você não tem Bíblia perto de você, dá tempo de baixar aí o aplicativo do celular. Se você prefere a Bíblia de papel, que alguém possa auxiliar, porque em todo o sermão, em toda a exposição, nós vamos consultar as Escrituras, explicando e dando para nós aqui as revelações que o Senhor preparou para nós na noite de hoje. Eu quero, em primeiro momento, dizer para os irmãos que eu tenho acompanhado os sermões que aqui são feitos nessa série, acompanhando pelo YouTube, e eu tenho visto que por diversas vezes o assunto da queda apareceu nos sermões. E hoje, irmãos, nós vamos nos debruçar na revelação de Gênesis 3, talvez o capítulo de Gênesis, talvez o capítulo da Bíblia, e talvez a história mais triste da humanidade, quando o pecado entrou no mundo. Quando tudo deu errado, quando as coisas que estavam perfeitas deixaram de ser perfeitas e as coisas foram muito arruinadas. Nós vamos entender isso com bastante profundidade. Vou ler apenas o verso 1, por enquanto, e fala o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É uma pergunta. É assim que Deus disse? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez na Tua presença, junto com o Teu povo, nós rogamos a Ti, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos capacite. A mim, ó Pai, pelas minhas fraquezas, em expor texto tão importante, tão denso e tão triste, ó Pai. Eu também lhe rogo, ó Pai, pela Tua igreja, pelo Teu povo que se achegou aqui nesta noite. Abre os Seus olhos, ó Deus, os Seus ouvidos, a todos, para que possamos compreender e viver a Tua palavra, a Tua revelação, a Tua justiça e os Teus preceitos. Atende, ó Deus Pai, porque precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, pois não, obrigado. Queridos, acho que a grande maioria aqui sabe que o texto bíblico originalmente não era dividido em capítulos e versículos, né? Era um texto corrido. E como texto corrido, o que nós tínhamos antes dessa parte aqui? Um cenário de perfeição, um cenário onde Deus cria tudo, cria todas as coisas dos seres viventes, e Deus vai classificando e dando uma nota. No final, Deus cria o homem e cria a mulher, e Deus dá uma nota 10. Na sua classificação, o que Ele criou é muito bom e muito harmônico. E do capítulo 1 ao capítulo 2, Deus então, na sua narrativa que Moisés escreveu, é dito ali então que houve um casamento. Vocês viram isso no sermão retrasado, né? No último foi a festa lá no salão dos 3 anos da congregação. E o pastor Rafael ressaltou isso sobre o casamento, sobre a união de Adão e Eva, e como isso fechou com chave de ouro todo aquele palácio que era o paraíso no jardim do Éden. Deus criou todas as coisas em perfeição. O homem e a mulher não tinham pecado dentro de si, não havia maldade. Eles agora casados, como vice-gerentes daquele reino de Deus, e eles então tinham a missão de expandir o paraíso, de expandir o jardim do Éden, de se multiplicarem, para que Deus fosse louvado, adorado, invocado em toda a terra. Mas não mais que de repente, irmãos, aparece um intruso na história.
um reino parasita, alguém que não criou nada, alguém que não nos foi apresentado, ele entra na história para causar grande estrago. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, espero que sim, eu quero que você se atente ao versículo anterior. Lembra que eu disse, né? No original não tinha versículos e capítulos. Mas o verso 24 do capítulo 2, quando ele finaliza toda a exposição da perfeição de Deus, ele termina com o seguinte: por isso, perdão, o 24 e o 25. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí, curiosamente, o texto termina assim no verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha que interessante como termina o texto. Eles estavam nus e não tinham vergonha. Eles estavam nus e não tinham medo. Eles estavam nus e havia intimidade. Não havia receio, não havia impedimento. Havia relacionamento em perfeição naquilo que Deus tinha criado. Esse é o cenário que nós temos. E de repente, do nada, aparece uma serpente aqui, irmãos, que chama Eva e faz uma pergunta para ela. Puxa uma conversa, um diálogo. E nós temos conhecido, o pastor citou aqui durante os textos, as suas falas, Gênesis, Moisés, ele não revela aqui, nesse texto, quem é a serpente. Mas graças ao bom Deus, que durante a revelação da sua palavra, lá em Apocalipse capítulo 20, e também em João 8, 44, ele nos explica que essa serpente aqui é o pai da mentira. Ele foi o primeiro mentiroso. E Apocalipse vai afirmar que ele também é a antiga serpente, o dragão, aquele que esteve lá no Éden. Então, essa serpente, esse animal que aqui aparece, ele é Satanás, é o diabo, o inimigo de Deus e o inimigo das nossas almas. E ele então chama a mulher e estabelece com ela um primeiro contato e uma pergunta e lança uma dúvida. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, qual é o problema do mundo? Por que as coisas estão como estão? Eu me pergunto por que eu, na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, tenho tantos problemas? Ou será que só eu tenho problemas? Por que você tem tantos problemas, tantos desafios, tantos sofrimentos, doenças, criminalidade, medo? De onde veio tudo isso? Como isso tudo surgiu? Porque eu tenho um trabalho, irmãos, na minha empresa. Eu costumo dizer que o meu trabalho é resolver problemas. E para resolver problemas, eu preciso descobrir a raiz do problema. Eu preciso fazer uma investigação, uma conversa, chamar todos os interessados, olhar os arquivos dos computadores para entender qual foi a causa raiz. O que gerou aquele problema para eu corrigir? E sempre é uma saga. Nunca, não mudou nada, ninguém fez nada, né? Todos dizem isso. E você vai lá investigar para procurar qual que é a causa raiz do problema. Qual é a causa raiz do problema do nosso mundo, irmãos? Qual de fato, tudo aquilo que a gente vê, a humanidade está dando certo? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que tenho saudades de um tempo que eu não vivi. Eu vejo os meus irmãos lá na IPA falando de situações do passado, do começo da igreja, das lutas, né? Eu não vivi aquilo, eu cheguei depois, mas aquilo me dá uma saudade daquelas histórias. Eu também, às vezes, acompanho alguns cantores, e eles têm algumas músicas que eu acho interessantes, e eu tenho saudade de uma época que eu não vivi. É como se, é como se eu estivesse lá, e hoje eu sentisse aquilo. E tem um cantor, irmãos, o Belchior, que já morreu, e ele tem uma música muito famosa, como Nossos Pais, que ficou eternizada aí na voz de Elis Regina.
E tem uma frase assim, nessa música. Minha dor é perceber, olha só, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então ele fazia uma reflexão aqui nessa música, que havia uma geração que tentava mudar, que tentava transformar, mas ele percebia que os problemas eram os mesmos, e que as coisas não andavam, e que tudo era uma fachada. Porque a dor é perceber que nada muda, e a sociedade está se corrompendo, e está triste, e as coisas ficam assim. Que verdade dolorosa que esse músico percebeu escrevendo essa música. Se não fosse, irmãos, a graça salvadora de Jesus Cristo, se não fosse a misericórdia do nosso Deus para nos amenizar essa época, olha, irmão, que tragédia pior nós viveríamos. Os nossos filhos, irmãos, tendem aí a ser versões pioradas dos seus pais. Vocês veem isso? Eu vejo na empresa que eu trabalho. A nova geração chega, ela não aceita mais uma repreensão, ela não aceita mais instrução, é um mimimi, é um sei lá o quê, falta garra, falta gana, não é isso? Versões pioradas dos seus pais. Qual é o problema do mundo? Como é que a gente vai resolver o problema do mundo? Será que é com mais educação? Será que é com mais tecnologia? Será que é votando num partido de esquerda que propõe resolver os problemas de um jeito? Será que é votando num partido de direita que propõe resolver os problemas da humanidade de outro jeito? Como é que a gente resolve os problemas do mundo? Quero compartilhar com vocês aqui um ator brasileiro, provavelmente aqui só os mais antigos vão lembrar dele, o Flávio Magliacchio. Ele era o tio Maneco na TVE, um canal antigo. Mas se você procurar em outro momento aí a sua foto, você vai lembrar da carinha dele. Eu conheço esse cara aí. Realmente foi famoso e muito querido no Brasil. Ele nasceu em 1934, irmãos. E ele, em 2020, já com 85 anos, ele foi encontrado morto no seu sítio. Ele se enforcou e tirou sua vida, com 85 anos. Depois de viver uma vida, ele se enforcou e tirou a vida. E nesse sítio, lá no Rio de Janeiro, ele deixou a seguinte nota de despedida: me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando, cuide das crianças de hoje. Flávio. Ele achou que não dava mais, com 85 anos. Desesperançoso com a humanidade, com o país que vivia. A olhar que as coisas não se resolvem. Já houve uma época, irmãos, que grandes bilionários sugeriram assim: quanto que é para acabar a fome no mundo? Quanto que é? Vamos nos juntar e vamos pagar. E eles tinham dinheiro. Já disseram que com 8 bilhões de dólares seria possível acabar com a fome e a miséria no mundo. Dar pelo menos um prato de comida para quem não tem. Mas isso se descambou. Porque se você arrecada, se você manda para quem? Distribui para quem? Para os governos corruptos? Para os que vão embolsar? Para aqueles que dependem da fome para receber votos e manter o poder? Como é que você faz isso? Como é que você resolve o problema do mundo? Quando ainda os concursos de Miss eram famosos, e tinha aquelas entrevistas, né, Miss Brasil, Miss Mundo, tinha uma pergunta clássica: qual é o seu desejo? A paz mundial.
É um bom desejo. Mas como é que, se você der paz mundial, você resolve o problema do mundo, da sua família, do seu bairro, do seu filho, do seu marido? Irmãos, nós precisamos saber o diagnóstico. Nós temos que entender e ter uma visão correta de qual é o problema, para atacar o problema. Porque senão, irmãos, a gente dá remédio errado. E esse remédio errado causa morte, como aconteceu aqui nesse ator. Que não sabendo o diagnóstico, ele viu o problema, ele sabia o problema. Muitos de nós convivemos com problemas, mas não sabemos resolvê-los. Eu trago tudo isso à tona, irmãos, para valorizar o texto que aqui ainda a gente vai ler e explicar. A serpente. O texto não diz de onde ela surgiu, e a Bíblia também, irmãos, não nos explica como é que Satanás virou Satanás. O que nós sabemos é que ele foi criado e era um anjo, convivia nas regiões celestiais, e por algum motivo de rebeldia a Deus, se achou pecado nele, e ele foi expulso dos céus. Ele e a terça parte dos anjos o acompanharam, rebeldes a Deus, contra Deus. E agora ele encontra uma oportunidade, e ele então entra no reino do mundo, no reino dos homens, onde Deus criou perfeito, e colocou o homem como vice-gerente, e agora ele é um parasita. E ele vai dizer o seguinte: Deus disse. Irmãos, nós precisamos ter aqui um entendimento muito forte. Nós temos discutido muito nesses últimos tempos sobre liberdade. 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 E a gente hoje, nesta noite, irmãos, nós temos que discernir se nós cremos ou não cremos na palavra de Deus. Se nós confiamos ou não confiamos naquilo que Deus diz. Porque Satanás chega aqui então para Eva e fala o seguinte: olha, é verdade que a situação é essa? É verdade que você não pode comer nada? É verdade que você na sua igreja tem que pagar o dízimo? Alguém já falou para você isso? É verdade que você é crente? É verdade que o seu pastor é assim, assim, assado? É verdade na sua igreja que se você cometer um erro, eles te chamam para conversar e você até pode ser disciplinado? É verdade isso lá? Sabe, esse instigar, a pessoa parece sutil, né? Ela quer conversar, ela só quer uma opinião, ela só quer saber, ela só quer entender. Eva, é verdade que não pode comer de nenhuma árvore? É verdade que esse Deus aí, que você falou que te ama, ele impediu você de fazer alguma coisa? Tem um filósofo francês, me perdoe a pronúncia, né? Jean-Paul Sartre. Ele é um dos filósofos que mais potencializam o existencialismo. E ele diz o seguinte: o homem só é verdadeiramente livre se ele for autônomo. Eu não quero aqui, irmãos, falar filosofia, mas eu preciso explicar para vocês, porque isso está entre nós. Autônomo. A palavra autônomo, auto sou eu ou a mim mesmo, ou a si próprio, auto. E nomo é lei. É isso mesmo. O que quer dizer autônomo? Eu faço as minhas próprias leis. Eu vivo segundo os meus critérios. Então, o que Satanás coloca aqui, sutilmente, para Eva é assim: olha, existe alguém que tolhe a sua liberdade? Existe alguém que está te impedindo de ser feliz, de fazer isso? O ser humano, irmãos, olha, eu tenho uma filha de 14 anos. E quando eu dou alguma ordem para ela: olha, você não vai em tal lugar. Pai, você não me deixa ir a lugar nenhum. Não é assim? Eu falei: não, te deixei ontem, anteontem, antes de ontem. Não é? Porque se eu tiro a liberdade num item, irmãos, num item, a pessoa se acha tolhida em todos os campos. Então Satanás aqui, de maneira sutil, puxando uma conversa, mostrando interesse, diz uma coisa que Deus não disse.
Deus disse, irmãos, nós vimos isso nas outras pregações, que vocês, para Adão, né? Você pode comer livremente. Existe esse termo, irmãos, falando de liberdade aqui. Você pode comer livremente de tudo. Aproveite, abrace, se debruce, se deleite livremente. Apenas daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, você não pode. Deus pode tudo. Deus é soberano. Deus é criador. O homem é criatura ainda, perfeito, mas servo, vice-gerente. Você pode tudo, menos aquilo. E aí então a serpente coloca isso para Eva. Verso 2, acompanhe comigo. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher aqui, ela responde corretamente. Não, serpente, não é bem assim. Mas ao responder, mesmo que corretamente, ela não coloca a importância, a exatidão daquilo que Deus tinha dito. Ela acrescenta uma coisa e ameniza a outra. Irmãos, não sejam ingênuos. É assim que nós fazemos com a palavra de Deus. Porque o que está em voga aqui é o quanto nós cremos naquilo que Deus disse. Deus tinha dito uma coisa. Veio alguém, disse, questionou, puxou, te colocou uma dúvida. Aqui em Eva. Eva então vai dizer o seguinte: olha, de fato, eu não posso comer em nenhum ali e nem tocar. Há quem diga que esse nem tocar seria mais uma ênfase. Olha, eu não quero nem tocar nela. Mas é um acréscimo. Deus não tinha dito isso. E aí, senhor, e certamente, e fala assim, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus tinha colocado, olha, se você comer, certamente você vai morrer. Havia uma ênfase no julgamento da desobediência. E aqui é um tratamento muito tranquilo. E a conversa vai. Ela dá vazão a essa conversa e continua. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui, irmãos, Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente, a serpente aqui no jardim do Éden, esse que é o parasita, esse que entrou para usurpar, ele não criou nada, esse que é contra Deus, agora ele sai da sutileza, e ele vem com uma mentira explícita: certamente você não vai morrer. Deus disse aquilo porque ele não quer a sua felicidade, porque ele quer tolher a sua liberdade. Você pode mais, você pode viver mais diferente. Seja o seu dono, a sua regra, o seu jeito. Faça do seu modo. Para que você tem que submeter à autoridade? Para que você tem que ter alguém olhando para você e dizendo isso ou não? Irmãos, está tão na moda hoje, né? Os desigrejados. Pessoas que não estão submetidas a nenhuma autoridade eclesiástica. Pessoas que, se errarem ou não, não faz diferença, porque não há nenhuma autoridade eclesiástica olhando, disciplinando, exortando, acompanhando, pastoreando. Ele diz: certamente não morrereis. Uma mentira, porque Deus tinha dito justamente o contrário: vai morrer. Verso 5: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus quer só para ele algum bem que para vocês ele não quer. Ele está tolhindo a sua liberdade. Quem você é? Seja autônomo. Faça o que você quer. Nem pergunte. Abraça essa causa. Vai ser feliz. Vamos embora. O que tem?
Os irmãos bem sabem que até hoje, né? Até hoje, o comer do fruto proibido é uma chacota. É uma chacota. Tudo isso, o Alexandre está falando aí, todo esse desastre da humanidade, onde entrou o pecado só porque comeu uma fruta que não podia. Que mal tem? Que mal fez para alguém? Não é assim? Eu já vi tópicos assim, ó. Eu vou sair numa revista, eu não, né? Uma pessoa falando, abre aspas, né? Eu vou sair numa revista erótica, mostrar o corpo que eu tenho. Que mal vai casar para alguém? Vai fazer mal para quem? Para ninguém. As pessoas não entendem, não compreendem, e por vezes nós não entendemos e compreendemos que pecado, irmãos, não é uma questão de fazer mal para o outro, não. Pecado é desobedecer o mandamento explícito do Senhor, daquele que tem, ele sim, autonomia, ele sim, soberania, ele sim, governante, ele sim, provedor de tudo. E pensar alguma coisa contra ele já é pecado. E aí então continua assim o texto. Vendo a mulher, verso 6, acompanhe comigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, no verso 6, um verso só. Olha como as coisas estão quebrando, caindo, arrebentando, rápido. A narrativa é muito rápida. Ela viu, ela desejou, ela teve vontade, alguém já disse, um comentarista, né? Mas aí fica no comentarista, esse desejável ao comer, será que Satanás comeu para ela ver e ela sentiu vontade? A questão é que ela foi convencida de que aquilo que Deus tinha dito, a palavra de Deus, não era tão confiável, tão certa, tão valorosa, tão santa. E ao desconfiar da palavra de Deus e acreditar naquele que contraditou Deus, ela vai lá, pega do fruto, simplesmente isso. E rapidamente, irmãos, entrega para o seu marido, e o seu marido come, num único verso. Olha a tragédia, o casal que Deus criou, o casal que estava nu e não percebia, porque não havia vergonha, não havia medo, não havia limite, não havia nada. Irmãos, que tragédia. Desobedeceram o Senhor, desobedeceram aquele que só fez o bem, desobedeceram aquele que deu tudo. O enfrentaram, levantaram o punho para Deus, e eu quero fazer as minhas regras, eu quero viver do meu jeito. Enfrentaram o Senhor do universo, o Criador de tudo, aquele que trouxe a existência, tudo do nada, irmãos. Loucos fazerem isso, que loucos. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, irmãos, aconteceu alguma coisa e mudou alguma coisa. Lembra? A gente lê no verso 25 do capítulo 2. Eles estavam nus e não percebiam isso. Não fazia diferença. Mas ao pecarem, quando a maldade invadiu seu coração, porque não havia isso ainda, quando o pecado entrou no mundo através da provocação de Satanás, o reino parasita, agora então, irmãos, abriram-se os olhos. Olha, eu orei aqui pelos irmãos, antes de começar o sermão. Senhor, abre os nossos olhos, para ver a verdade dele. Mas aqui, irmãos, eles perceberam que alguma coisa mudou, e entre Adão e Eva havia vergonha, havia receio, havia medo, e eles precisaram fazer alguma coisa para se proteger, para se vestir, para ter alguma coisa que separe um outro. E esse lance de se esconder, isso vai piorar. A tragédia em 7 versículos, irmãos, resumidos aqui, conforme o texto da palavra de Deus vai nos revelando. Mas continuemos na narrativa. Acompanhe comigo. Não percam essa oportunidade
de entender a palavra de Deus da revelação. Fala assim no verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Que infantilidade, né, irmãos? A gente também às vezes faz isso, né? A gente quer se esconder de Deus. Como é que se esconde de Deus? Como é que se esconde de Deus? E eles tentaram se esconder de Deus, fugir de Deus. Quando há o pecado, irmãos, infelizmente tem sido assim. Quando nós erramos contra Deus, erramos contra os irmãos, paramos de vir à igreja, paramos de congregar, paramos de nos relacionar, sentimos uma coisa estranha, sentimos vergonha. Lembra aqui? Eles viram que estavam nus. Comentei no carro, né, também com a minha família hoje. Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Vocês já sonharam que estavam nus em algum lugar? Gente, é desesperador. Não é horrível você imaginar que você está sem uma peça de roupa, ou sem toda ela, num lugar onde todo mundo está vestido, a vergonha, o vexame, é um negócio que é sufocante. Eu falo isso para aqueles que sonharam e perceberam isso, para se imaginarem aqui o que estava sentindo o casal. Alguma coisa mudou, alguma coisa estava estranha, o mal os tomou. E agora, o Senhor Deus que vinha passear no jardim, ter comunhão com os seus, usufruir da sua criação, da intimidade com o homem e com a mulher, agora eles fogem de Deus, eles se escondem de Deus. A humanidade faz isso, irmãos. Elas não querem Deus, elas se escondem de Deus. As pessoas não querem vir onde Deus está, elas não querem dar satisfação e dialogar pelas coisas que elas estão fazendo ou estão sentindo. Elas não querem abrir o seu coração, desabafar e dizer e confessar. Elas querem fugir da presença do Senhor. Esse é o normal hoje. É isso que acontece. Esconderam-se da presença do Senhor. Verso 9, irmãos. E chamou o Senhor, Deus, o homem, e lhe perguntou. Lembra? Ele não chamou a serpente, não chamou Eva, não chamou a varoa, não chamou a mulher. Chamou Adão, o responsável, o gerente da obra, o gerente do lugar, o cabeça. Adão, né? Fala assim, onde estás? Meu irmão, Deus sabe as respostas? Claro que sabe. Deus sabe onde ele estava? Claro que sabe. Claro que sabe. Mas lembra, o coração, a boca fala do que o coração está cheio, né? Deus é aquele que conversa. Deus é aquele que provoca para você extrair de você a declaração que ele quer ouvir. Na oportunidade de sair arrependimento. Na oportunidade de você ser sincero. E aí ele chamou, onde estás? Verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Ele falou a verdade. Olha, eu tive medo, agora ele tem medo de Deus. Medo de Deus. Eu ouvi o pastor Paul Washer falar uma figura interessante sobre medo e temor de Deus, queria compartilhar aqui com os irmãos, aqui não dá tempo. Imagine então, que uma criança de 8 anos de idade chega na sua casa, na casa dela, né? Na casa dela, e ela então, ela leva um desenho da escola que ela fez. E o pai vê o desenho, fica alegre, que coisa bacana, que coisa jóia. Dá um abraço no filho, parabéns, continue assim, e ok. No dia seguinte, o filho faz o mesmo, leva outro desenho para o pai. Só que naquele dia, o pai estava de mau humor, estava cansado, não estava sem paciência. Deu um estabefe no menino, bateu no menino. Vai para lá, menino, estou cansado, não quero ver isso não. No terceiro dia, o menino tinha medo do pai. O pai está bom hoje ou o pai está ruim hoje? Ele teve medo do pai. Respeito e temor a Deus não é isso, viu, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus que não muda. O nosso Deus não é um Deus que está de mau humor, bom humor. Ele é constante, ele é fiel.
Nós é que mudamos. Nós é que mudamos. E ele aqui então tem medo de Deus, receio de Deus, de tratar com Deus, de falar com Deus, de confessar para Deus. E aí então, o verso 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Verso 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher que você deu, que o Senhor deu, me fez pecar. Culpando Deus, terceirizando a culpa, falando que Deus tem uma parte com isso, que talvez ele poderia ter ajudado, mudado e evitado. Olha, a mulher que o Senhor me deu, o Senhor lembra que o Senhor me deu? Eu não pedi a mulher, o Senhor que me deu a mulher. Ela me deu e eu comi, eu fui convencido. Eu comentava na aula hoje, irmãos, da escola dominical lá na IPA, que infelizmente nós temos hoje no mundo, e às vezes na igreja também, né? Comentava o seguinte, que às vezes há uma concepção, né, que o homem é o cabeça do lar, certo? Mas a piadinha é que a mulher é o pescoço, então ele olha para onde quiser. Verdade, irmãos, mulheres podem subverter a cabeça dos homens mesmo. Ela tem esse pro bem e pro mal aí. E ele aqui, ele tinha autoridade, ele tinha que ter barrado, ele tinha que ter orientado, ele tinha que ter pastoreado, não fez, e agora, ao responder para Deus, ele responde nesse tom, em forma de pecado. A mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. 13. Disse o Senhor Deus à mulher, e Deus ali vai falar com a mulher agora, ok. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Eu fui enganado, eu não percebi, o argumento foi bom. Você também cairia no golpe, tenho certeza. Foi muito bem dado, é assim que a gente fala, né, quando a gente cai no golpe, né? Foi muito bem, olha, profissional, é impressionante. Por que a humanidade não deu certo, irmãos? Agora o Senhor vai tratar os pecados. O Senhor tinha dito que haveria juízo. O Senhor tinha dito que haveria respostas à desobediência à sua palavra, às suas ordens. E Deus então aqui, irmãos, inevitavelmente, santo que é, justo que é, Ele vai então dizer palavras de como as coisas vão acontecer. Quais são as consequências de desobedecer o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o eterno, o santo. A partir do verso 14, fala o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Note que Deus vai tratar agora com a serpente, depois com a mulher e depois com o homem. Com a serpente ele não pergunta nada. Com Satanás ele não pergunta nada. E aqui ele dá uma maldição para o animal que foi possuído, a serpente. Irmãos, nós não sabemos ao certo. O que nós entendemos é que a serpente se locomovia de um outro jeito. Pode ser com pernas, pode ser com asas, como se fosse uma espécie de dragão, né? Agora ela vai se rastejar. Agora ela vai ser amaldiçoada e vai ser humilhada. E vai se rastejar no chão e vai comer do pó. Isso era uma questão de maldição para o animal, e já fazendo uma alusão da humilhação do próprio diabo e Satanás. Mas irmãos, a sequência aqui vai ficar rápida agora. Mas irmãos, nós temos que entender o seguinte: o nosso Deus é o Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus que não põe o pecado debaixo do tapete. O nosso Deus é um Deus santo. Mas ao mesmo tempo,
é gracioso e misericordioso. No verso 15 aqui agora, irmãos, o que nós vamos ler aqui é o que é chamado de proto-evangelho. Proto, de protótipo, de primeiro. A primeira vez que é dito alguma coisa que faz uma alusão ao evangelho. Só um instantinho. A como as coisas seriam sanadas, resolvidas, como a humanidade seria então melhorada em algum dia. Fala o seguinte, o verso 15. Ele ainda falando para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O homem e a mulher ouviam isso também, essa sentença. O homem e a mulher, ao ouvir a sentença que é dada à serpente, a Satanás e ao diabo, irmãos, desafiaram Deus. E Deus aqui está dando já uma boa notícia. Alguém disse que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Balela, absurdo. É o nosso Deus sempre, sempre a graça da parte de Deus. E ele diz: olha, serpente, vai ter uma descendência que vai seguir a sua mentira, vai ter descendentes que vão viver os seus preceitos, mas eu vou lançar, daquela mulher que você tentou, daquela mulher que você enganou, vai haver descendente dela, que um dia vai esmagar a sua cabeça, vai te vencer. É bem verdade que ao vencer, ao haver essa luta, você vai ferir o pé daquele que esmagou a sua cabeça. Mas isso vai acontecer. E se Deus disse, irmãos, dito está e acontecerá. E ainda continua aqui as consequências do pecado. Verso 16. Agora ele fala com a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. Mulheres, as dores do parto são frutos do pecado que aconteceu aqui no Éden, da maldição que Deus deu. Vocês ainda vão gerar vida. Ainda há uma boa notícia: Deus não exterminou Adão e Eva, Deus não acabou com eles. Irmãos, vocês estão percebendo? Lá no texto da ordem, fala assim, ó: certamente morrerás. Podemos falar o seguinte aqui, ó: não, mas Deus está falando de morte espiritual só. Não, morte física também. Se Deus matasse na morte física imediatamente aqui Adão e Eva, justo seria. Mas Deus, da sua misericórdia, Deus da sua longanimidade, está permitindo aqui, olha só, que Adão e Eva, estendendo o seu tempo de vida, porque morrer eles vão mesmo, estendendo o seu tempo de vida e fazendo ações remidoras, fazendo ações que já apontam para Jesus Cristo, fazendo ações e planos e revelando para nós nesta noite e para quem lê a Bíblia, de que haveria alguém perfeito, ideal, que um dia venceria o mal e resolveria os problemas da humanidade que foram introduzidos nessa época aqui. Multiplicarei sobre as suas dores físicas. E aí continua o texto: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Sim, mulheres, vai haver em você um ímpeto, e você vai querer, em algumas coisas você é melhor que o seu marido, talvez mais organizada, talvez mais observadora, mas você vai querer tirar a posição que é dele, que caberia a ele fazer, para o bem da sua família. Mas ainda assim, quando fala que o seu marido vai te dominar, ainda assim, isso é uma mensagem, irmãos, de esperança e de misericórdia. Você vai ter esse ímpeto, mas Deus dá uma solução aqui, para que isso seja refreado, porque senão a coisa vai desandar mais ainda. Continuemos o texto aqui. Verso 17, agora ele fala com Adão. Vamos ver as consequências. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara,
não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Verso 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Adão, por tua causa, eu vou amaldiçoar a terra. E aquilo que era muito tranquilo você obter os alimentos, não vai mais haver tranquilidade. O trabalho já existia, mandamento de Deus. Deus trabalha, nós também trabalhamos. Mas agora será com dificuldade. Os irmãos entendem? Porque nem muitas vezes você tem prazer no trabalho. Que o seu coração às vezes está alegre e triste, porque tem uma segunda-feira para enfrentar. Você entende isso? Da onde surgiu isso? Da onde surgiu a piadinha? Amanhã é segunda, hein? Ou quando tem o feriado na quinta, e essa semana tem 2 segundas. Os irmãos percebem isso? Porque haverá dificuldades. Eu recentemente, irmãos, um programa de TV, que já é bastante antigo, mas só agora que eu estou vendo, porque saiu no canal de streaming, e lá eles colocam sobreviventes numa selva, né, numa mata, praticamente sem roupa. E eu vendo esse programa, aquilo que mais me fascinava era lembrar de Gênesis 3. Porque o que eles mais reclamam, Joel, são dos espinhos. Eles andam, tem espinho, eles encostam, tem espinho. Eles falam abertamente, gente, tem muito espinho. Tudo tem espinho. Eles acharam uma palmeira lá, não tem comida direito, né? Uma palmeira, chama palmeira negra. Dizem que tem um palmito gostoso. Pessoal, uns espinhos desse tamanho. Desse tamanho. E assim, entrelaçado, difícil de arrancar. É impressionante. Eu vi um outro episódio que foi feito na Amazônia peruana, e lá você não recebe nada, né? Só lá uns facões, etc. De repente, irmãos, os médicos do programa pararam o programa. Né? Os caras ganharam aí com audiência, né? Porque os médicos falaram o seguinte, olha, na Amazônia, essa época, tem tanto mosquito, 35 mil mosquitos, tipos de mosquito, mas tanto mosquito, que eles estavam emburacados de tantos mordidos de mosquito. E o médico falou o seguinte, olha, esses mosquitos vão botar ovos neles, muitos ovos, e a consequência é desastrosa. E aí, o que nunca aconteceu, o programa deu um mosquiteiro para eles conseguirem dormir. Que hostil, irmãos, o nosso mundo. Que difícil é as consequências do pecado. Continuemos aqui, lendo a palavra do Senhor. E aí, irmãos, a partir do 20, finalizando, até o 24, diz o seguinte: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Até aqui, irmãos, Eva não tinha nome. Antes, o homem era o varão, o Ish, no hebraico. E a mulher era a varoa, o Isha. Eu não sei falar, tá? É só para os irmãos entenderem que é uma sutileza. O Ish e o Isha. Depois o pastor fala direitinho aqui, viu, pastor? No sotaque hebraico, né? É uma conotação. Agora, até no ato de fé, alguns comentaristas dizem, ele dá um nome para sua varoa, para sua Isha. Ela vai ser Eva, a mãe de todos os seres viventes. Porque ele entende, ele compreende, ele ouve a palavra de que ela dará à luz filhos. E um dia aqueles descendentes trarão a resolução para os problemas da humanidade. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lembra que eles fizeram folhas de vegetais, né? Esqueci agora, de figueira, cozeram e fizeram, como se aquilo pudesse esconder os seus pecados. Nós queremos também nos esconder, irmãos, mas só Deus, irmãos, pode nos cobrir os nossos pecados. Só Deus pode cobrir a nossa vergonha. Só Deus pode cobrir a nossa nudez. E nesse versículo,
fica evidente que pela primeira vez Adão e Eva veem sangue, porque animais foram mortos, para que peles fossem retiradas, e eles fossem cobertos, mostrando a graça do nosso Deus, a misericórdia do nosso Deus, lá no Éden, na tragédia, na desobediência dos primeiros pais que enfrentaram o Senhor dos Senhores. A graça aqui, irmãos, a demonstração de quem Deus é, do caráter dele, da disposição dele, em cobrir a vergonha daquele casal que o desafiou, que merece a morte, merecia o extermínio, mas a graça aqui, irmãos, é muita má notícia, e nós experimentamos até hoje as consequências disso, mas na má notícia, a boa notícia, de que Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus, irmãos, que ainda salva. Partindo para o final, fala o seguinte, verso 22. Então disse o Senhor a Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem agora pecador, o homem agora cheio de maldade, não poderia comer da árvore da vida. Ele não poderia viver eternamente naquela mesmice de separação de Deus. Deus o tira do jardim e do palácio e coloca ao leste do jardim, para que agora ele siga a sua vida. Coloca querubins, dando demonstração de que ali não vai mais entrar. Irmão, só um esclarecimento aqui sobre a questão de conhecimento do bem e do mal. Irmãos, como é que o pecado entrou no mundo? Surpreendendo a Deus? Lendo o texto, me surpreendeu. Mas surpreendeu a Deus? Deus, irmãos, tem pensamentos insondáveis. Deus decretou na eternidade a possibilidade sim do mal entrar no mundo. Mas é verdade também que as próprias escrituras falam que Deus não é autor do mal, não é responsável pelo mal, que em Deus não há sombra de maldade, de pecado, e que Deus não tenta ninguém, porque Ele assim não é. São insondáveis pensamentos de Deus, e que nós cremos nas afirmações da Escritura. Então, Deus expulsa o homem do jardim, para ele seguir a sua vida. Irmãos, nos próximos capítulos que vocês vão vir aqui na igreja a ouvir, vai nascer os filhos de Adão e Eva. Caim é o primeiro. Eva achava que era... Será que esse é o Salvador? Será que é? Não era. Nasceu o segundo. E é o primeiro assassinato, irmãos. Forjado. Enganou o outro, levou para o campo e matou o próprio irmão. Deus levantou outro filho, substituindo Abel. E quando você vai lendo aqui capítulo 4, capítulo 5, irmãos, vocês vão vendo que os homens vão viver muitos anos, viu, Beto? Muitos anos. 930, 840, mas todos eles morrem. Se você perceber, parece um cemitério, Amanda. E teve filho e fez assim e morreu. E teve filho e fez assim e morreu. Parece um cemitério. Todo mundo morrendo. Mesmo ainda Deus sendo gracioso, dando vida longa. As consequências do pecado, irmão. E mais um pouquinho mais tarde, o pecado ficou tão grande, encheu tanto a terra, foi tão ofensivo a Deus, que Deus decide matar todo mundo, preservando só Noé. Irmãos, não é comer um fruto. Não sejamos ingênuos em enfrentar Deus. Eu quero terminar aqui, irmãos, essa reflexão lendo um versículo
Antes de eu anunciar aqui o versículo, queria dizer para os irmãos o seguinte, respondendo a pergunta, né? Como é que a gente resolve, irmãos, o problema da humanidade? Mais educação? É bom, tem que vir. Não estamos contra isso, não. Vai ter eleições agora nas cidades aí esse ano, né? Quem será que vai resolver os nossos problemas, irmãos? E 2028 vai ter eleições? 26? Quem vai ser o presidente salvador que vai resolver nossos problemas, irmãos? Será que vamos estar dependentes de um outro país que vai ganhar uma eleição lá para nos ajudar aqui? Quem vai resolver nossos problemas, irmãos? Os nossos problemas, irmãos, é fonte do pecado, da rebeldia contra Deus. Creia nisso, irmãos, no que nós lemos aqui. Mas existe essa solução. Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente já veio e esteve entre nós, morreu e venceu o diabo. Sabe quando alguém já viu na televisão, quando você pisa na cabeça da serpente? Sabe o que acontece? Ela não morre na hora, você sabe, né? Ela fica assim, né? Se debatendo. O diabo, irmão, já está vencido, derrotado. Derrotado, irmãos. Ainda por um pouco, ele está se rebatendo aqui, causando alguns males. Mas ele é um derrotado, irmãos. E aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. É triste esse texto. É muito triste. É daqui que vem todas as doenças, as maledicências, os estupros, os assassinatos, tudo. As tristezas, as depressões, as deficiências. Quero terminar aqui, irmãos, lendo com os irmãos. Se vocês puderem abrir, eu agradeço. João capítulo 11. Eu falei de morte, porque o pecado trouxe a morte. Os irmãos bem sabem da frase célebre, né, do Novo Testamento. O salário do pecado é a morte. É a morte, irmãos. Jesus aqui estava numa situação onde o seu amigo Lázaro tinha morrido. Morte? Só morre quem tem pecado. Lázaro era um filho de Adão também, da descendência de Adão. Todos os descendentes da raça humana morrem, porque tem o pecado original. Verso 25, e termino aqui. Passa a palavra para o pastor. Verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 26. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Satanás começou com Eva com uma pergunta. Eu termino esse sermão com uma pergunta. Você crê nisso? Não seja como Eva e Adão. Não seja como o primeiro casal. Creiam nisso, irmãos. Na palavra de Deus, o que Deus disse é verdade. Seja isso combustível para a nossa vida cristã e para a nossa comunhão entre os irmãos na igreja. Pastor, o senhor tem a palavra.